Seu nome? Luiz Carlos. Estudou até que série? Não estudei quase nada, bispo. Não tive estudo não, senhor. Quer dizer que tem dificuldade para ler e escrever? Dificuldade até para fazer o meu nome, eu tenho dificuldade. Às vezes os meus filhos que fazem as coisas para mim. Me diz uma coisa, como é que estava a sua situação? Quando eu cheguei na igreja, a gente morava num barraco. O papelão era o lugar que eu e meus filhos dormiam. Um pedaço de papelão. Quando chovia, alagava o barraco todo. O fogão era todo enferrujado e a gente escorava as panelas com pedras. A geladeira não funcionava e a comida que nós comíamos na época era carcaça de galinha e ovo. Miséria total. Miséria total. Roupa, os meus filhos vestiam de pessoas que davam, né? O pessoal dava para a gente e meus filhos vestiam. Esse foi o estado que a gente chegou na igreja. A vida toda destruída, bispo. O que é que o senhor fez para mudar? Como é que está a situação hoje? Bispo, quando eu cheguei na igreja, veio o propósito da fogueira santa, né? Aí eu ouvi o pastor falando no altar que ali estava uma oportunidade para eu mudar de vida. E eu acreditei naquilo que os pastores ensinavam e parti para o meu desafio. Como eu não tinha nada para sacrificar, porque tudo era velho, era uma miséria total, eu coloquei coco verde no carrinho de mão e fui vender para gerar o meu sacrifício. Aí eu peguei, separei o meu dízimo, coloquei o restante dentro do sacrifício, fui naquele dia certo que o pastor falou e eu coloquei no altar. Me diz uma coisa, o que é que o senhor tem hoje? Bispo, olha, depois que eu fiz isso, depois de mais 2 fogueiras santas, bispo, eu coloquei o meu barraco no altar, bispo, eu vendi. Eu perguntei à minha esposa, você tem fé da gente vender esse barraco e sacrificar ele no altar? Minha esposa disse que podia ir, que por ela ia. Aí eu botei placa de vende-se no barraco, vendi o barraco, fui no altar e coloquei, porque eu acreditei naquilo que Deus usou aquele pastor para me falar. Porque até então, bispo, eu tinha tentado com todas as minhas forças para mudar a situação e eu não conseguia, né? O pastor um dia falou no altar, disse, olha, ele mostrou na Bíblia para todo mundo, ele disse, olha, houve uma batalha entre os anjos de Deus e o diabo, e os anjos de Deus só venceu por causa do sacrifício. Então ele disse, esse sacrifício aqui que você vai mudar de vida, é com esse sacrifício que você vai vencer. Aí eu parti para cima. Depois que eu botei aquele barraco no altar, Deus começou a me responder, bispo. Hoje eu tenho uma vida transformada em todos os sentidos. Hoje, bispo, a minha vida é transformada. Hoje eu tenho um patrimônio avaliado em mais de 5 milhões de reais. Só um mercado que eu tenho vale mais de 3 milhões. Tenho 3 carros, tenho 7 imóveis. Um homem que não tinha nem o que morar, por causa daquele barraco, o altar me proporcionou tudo isso. Também quero dizer para o senhor, bispo, que quando eu botei aquele barraco para vender, o meu filho, um filho homem que eu tenho, ele ficou assim perplexo, porque ele disse, meu pai, nós vamos morar onde? Eu disse, meu filho, fica tranquilo, que lá na frente vai ter a resposta, e meus filhos hoje vê toda essa glória na nossa vida. Hoje eu sou um pai honrado diante dos meus filhos, mas eu tinha uma moral de cachorro antes. E o que é que acontece, bispo? Hoje meu filho pede um carro para passear, eu pego a chave de um carro, 2015 dou para ele sair. E eu tenho a maior moral hoje diante dos meus filhos, diante dos meus vizinhos, porque o altar, bispo, representa Deus. Eu botei a minha vida no altar e hoje eu vi a glória de Deus, bispo.